E aí pessoal, tudo bom? Então agora a gente vai explicar como que a gente faz aqui para fazer os cálculos de CPA e QTD. A gente usa aqui uma planilha, tá? Que ela é uma planilha relativamente bem simples, ok? E aí aqui a gente tem a planilha por cliente dependendo do que ele faz, né? Se a gente tem uma venda direta, tá? Seja de produto ou de serviço, um treinamento, enfim, tá? Pode ser um produto, né? Uma máquina, um equipamento e tal, ou para a aquisição de leads, tá? Então, como é que a gente calcula o nosso CPA? A gente pega o valor do produto, digamos que aqui a gente tem o nosso valor do produto fosse R$ 1.500, tá? Eu pego todos os custos que eu tenho do produto, tá? Imposto, água, luz, telefone, do produto não, da empresa, né? da organização, e mais o valor que eu vou investir em tráfego, em mídia, né? Google, etc e tal, a campanha, o valor da campanha e vai, né? Então, digamos que se eu pegar o valor do produto e tirar os custos mais tráfego, me sobre R$ 450. Como é que eu faço o cálculo desse meu produto, tá? Por CPA. Eu pego, aliás, se eu tiver vários produtos, né? Eu pego o mix de produtos que eu tenho, ou o mix de serviços que eu tenho, por 30 dias, por exemplo, por um período, e eu vejo quanto eu vendi naquele período, o valor da minha venda, e divido pela quantidade. Então eu achei mais ou menos, tá? Custo é uma coisa muito complexa, grandes empresas têm softwares gigantes para calcular custo, tá? Mas aqui é mais ou menos para você ter uma ideia de como que a gente faz aqui e como você pode fazer no seu negócio também. Então eu pego o valor total das vendas e divido pela quantidade, vai me dar mais ou menos uma média da venda do meu produto, do meu serviço, ok? Do meu ticket médio. Bom, depois os meus custos, eu faço mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, pego os meus custos fixos, digamos lá que água, luz, funcionário, tal, eu tenho lá X mil reais, divido pela quantidade e vai me dar mais ou menos os meus custos por produto vendido, ok? Um valor mediano, tá? Aí eu diminuo os dois e acho aqui o meu valor líquido. Então, o que eu faço a partir daí? A partir daí, eu calculo qual é o meu CPA ruim, o meu CPA mediano e o meu CPA ótimo. O meu CPA ótimo, eu pego o 25% do valor do meu produto, tá? Então esses 25%, se eu a cada 25% de R$ 450 eu conseguir gerar uma venda, sensacional. Por quê? Porque daí eu escalo o tráfego e aí passo a ter muitas vendas todos os meses, tá? O meu CPA mediano é o valor do meu produto dividido por 2, tá? 50% também me dá um lucro, é um valor muito bom, né? 50% de margem líquida é muito bom. Ou eu coloco aqui 75%, tá? Que a gente calcula que é um CPA ruim, tá? Mas não é um CPA que dá prejuízo. Agora veja, em algum vídeo aí eu falei sobre os estágios, que tem estágios que você vai estar aprendendo a fazer a publicidade, aprendendo o seu público, etc e tal. Então, nem sempre você vai alcançar esses CPAs ótimos aí de primeira, tá? Você precisa realmente trabalhar tudo aquilo que a gente já falou em vídeos anteriores para que você possa realmente ajustar um CPA bem legal para o seu produto ou para o seu serviço, tá? Isso aqui seria para venda direta. E o que seria o QTD, a quantidade de aquisição diária? Por exemplo, digamos que hoje o meu volume de venda são 5 produtos ou serviços. Então eu tenho 5 vezes 450, tem lá 2.000, mais ou menos, né? R$ 2.200 de venda diária, tá? De lucro líquido diário, tá? O que seria aqui? Aí você define, tá? O que a gente coloca aqui? Um CPA ótimo seria 50% um aumento de 50% das minhas vendas, né? Mais as vendas, tá? Então, digamos que eu tenha lá, passe de 5 para 8 vendas, tá? É um CPA legal para você, por exemplo, tá? Porque afinal de contas eu estou aumentando quase 50% das vendas, aqui vai dar um número quebrado, mas eu estou aumentando 50% das minhas vendas diárias, ou eu tenho lá 35% do aumento de venda diárias, ou eu tenho 20% de aumento de venda diária, de aumento de venda diária. É um QTD ruim?
é um QTD ruim dependendo do seu volume e da sua lucratividade. Vamos dizer que você tem um produto que esse seu produto custe 300, você venda por R$300 e o custo dele seja 290. Se você aumentar 50% aí, 3 vendas a mais, não vai fazer muita diferença, né? Então você precisa, nesse caso, trabalhar de uma forma muito acirrada a questão das suas vendas diárias, aumentar, gerar mais tráfego para aumentar as suas vendas diárias. O que é o ideal? O ideal é você ter tanto o seu CPA numa condição ali de ótima para mediana, quanto o seu QTD também de ótimo para mediano, e aí você vai ter que variar de acordo com o seu negócio a quantidade, tá? O meu negócio é muito volume porque o meu lucro é pequenininho, então realmente precisa ter muito giro. Então, em vez de venda diária de 5, eu teria que ter 50. Não, eu tenho um valor agregado de produto muito alto, por exemplo, eu vendo carro, tá? Então eu não vou conseguir vender 500 carros por dia, tá? Então a minha margem de lucro é um pouco maior, então eu posso trabalhar nesse sentido, tá? Isso aqui é para venda direta. E a gente também trabalha, por exemplo, aqui na High Sales, a gente trabalha basicamente com leads, tá? Então como é que funciona? Mais ou menos a mesma conta, tá? Deixa eu só mudar de lado aqui só um minutinho, ok? Bom, então mais ou menos a mesma conta. Eu tenho aqui o valor da venda, tá? R$1.500, o meu custo mais tráfego R$1.050 e o meu lucro líquido R$450. O que eu preciso, diferentemente da venda direta, achar? A quantidade de leads que eu preciso para fechar uma venda. Então, como é que você faz isso? Você pega a cada X contatos, por exemplo, a pessoa ela se cadastrou no seu site, tá? E aí você vai lá, entra em contato pelo WhatsApp, por telefone, etc e tal. E aqui a gente identificou que a cada 15 contatos, por exemplo, a cada 15 contatos eu fecho uma venda, em média, tá? Beleza, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender que o meu custo por aquisição, ótimo, seria R$7,50. Por quê? Se a gente pegar R$7,50 vezes 15, eu teria R$112 de custo por aquisição para fechar uma venda. Como eu tenho R$450 de lucro líquido, se eu diminuir R$450 por 112, quer dizer que o Google está me ajudando a vender 337, está me ajudando a ter um lucro de R$337,50, tá? Por venda. Então eu vou investir R$7,50, ok? Vou precisar de 15 leads de conversão, então por lead eu vou investir R$7,50 e ainda vou ter um lucro muito legal, tá? E aí assim afora, né? Um mediano e um ruim, que também me dá não me dá prejuízo, mas me dá um lucro muito pequenininho, tá? E aí o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar o meu QTD, a minha quantidade de vendas diárias, a quantidade de aquisição diárias. E hoje, por exemplo, a gente vende 5 sites por dia, por exemplo. E aí uma quantidade bacana, legal, seria aumentar isso para 8 sites, 50% a mais. Agora, 50% a mais desde que o meu custo por aquisição não esteja ruim, porque senão o meu lucro não vai ser um lucro considerável. Vamos fazer uma conta aqui, deixa eu pegar a calculadora. Então, digamos que a gente tenha de custo R$22,50, tá? E eu preciso de 15 leads para fechar uma venda, R$337,50, ok? Menos 450, que é o lucro líquido, me sobraria R$112, beleza? Se eu vender 8 sites vezes 8, o que vai me dar? Vai me dar R$900 de lucro diário, tá? Vê, esse é lucro líquido, tá? Porque eu já estou tirando aqui todos os meus custos de produto, enfim, de infraestrutura, mão de obra, etc e tal, e dividindo pelas vendas, e aí mais o tráfego, tá? Esse aqui é só um exemplo. Então, assim, esse valor, ele é um valor legal, ele vale a pena para mim? Se ele vale a pena para mim, joia, aqui está a minha meta, né, de CPA e de custo por aquisição diária de leads, beleza? Bom, pessoal, então é assim que a gente faz aqui na High Sales. Espero que te ajude aí a entender, a fazer cálculos, né? Porque marketing digital, ele precisa ter métricas, ele precisa ser mensurável, ele precisa ter cálculo, ele é matemático para que você possa ter uma performance extraordinária, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.